Olá, olha, a Rita está aqui comigo. Eu gosto dela porque ela traz para você como lidar com você, não psicologicamente, mas neuropsicologicamente. Como é que você pode dar mensagens novas para você? E nós estamos na semana do Dia das Mães. Eu tenho uma coisa que o Paulo sabe, todo ano eu falo. Por favor, não leve a sua mãe para o restaurante no Dia das Mães. Ela vai ficar na fila, vai ser mal servida e as expressões de afeto não vão acontecer. Você vai para o shopping lotado, às vezes você leva a sua mãe para o shopping e chega lá para comprar aquele caos. Mas a presença no Dia das Mães é tão importante. Tem filho, Rita, que chega, presente da mamãe, a mamãe trouxe seu presente, tchau, tchau, que eu tenho que ir para tal lugar e tal. Como se o presente fosse o afeto. Exatamente, gente. É um grande prazer mais uma vez estar aqui. Sempre muito bom, né? Quero agradecer a TV Maceió, nosso querido Dr. Laerte Leite, que sempre traz tantas informações boas e que se a gente pudesse parar e analisar e ver esse programa várias vezes, porque se repete, dá pra ver, e aí você podia praticar, né? Dia das Mães. O que falar do Dia das Mães? Vou falar da minha experiência. Acho que quando a gente coloca a nossa experiência, a gente chega mais perto do público. O meu pai, ele era um médico bastante famoso em São Paulo. E ele acabou separando-se da mamãe e foi embora. E nunca mais quis saber de nós. E aí, que coisa triste. Eu ficava pensando, como que um pai sai de casa e não quer saber se os filhos vão comer, como que estão se virando. E aquilo por um tempo me perturbava muito. Mas o que eu fiz com essa informação? Eu trouxe da melhor forma possível para mim. O que o meu pai fez de errado, ele só fez para me ensinar a não errar. E aí eu me tornei uma excelente mãe e uma excelente avó. E é isso que eu trago hoje para vocês, mamães. Às vezes nós passamos dores e nós carregamos essas dores. Normalmente quem aprende apanhando, ensina batendo. As coisas que nós vivemos como mulheres, como esposas, como mães, nós não precisamos replicar se forem danosas para nossa família, se não forem boas. O Dia das Mães é todo dia, costumo dizer isso, todo dia. Eu levanto todo dia, é meu dia, porque eu escuto mãe. Se eu ganhasse R$1 a cada mãe, nossa, que beleza. Eu estaria rica, assim como vocês, tenho certeza também. E o que uma mãe espera dela própria, não vou nem dizer da família, dela própria, ser um exemplo, não é isso? A gente quer ser exemplo. E como é que nós podemos ser exemplo? Buscando aquilo que não foi bom na nossa vida e melhorando dentro da nossa casa para ser exemplo para a nossa família, para os nossos filhos. A nossa mente, ela constrói casebres ou constrói palacetes, isso eu já disse. Nós podemos pegar uma informação que não foi boa e transformar isso de uma forma positiva. Eu agradeço as pessoas erradas que apareceram na minha vida, porque elas me ensinaram o que eu não quero ser. Faça isso. Às vezes uma mamãe briga com o marido e vai descontar no filho. Às vezes a mãe tem um dissabor com o filho e desconta no marido. Não faça isso. Vamos lá. Olha só, por que os restaurantes no Dia das Mães ficam cheios? Por quê? Se é a casa que tem que estar cheia. Que a casa da mãe que se tornar um trono para todo mundo se reunir lá e fazer homenagens afetivas, poesia. Por que o restaurante está cheio? Por que eu vou levar minha mãe para o restaurante se eu não posso reduzir na minha casa? Meu apartamento é pequeno. Vamos para um lugar, o irmão que tem uma casa maior, vamos para um lugar onde a gente possa fazer essa expressão de afeto, de carinho, de reconhecimento que a mãe precisa, como eu preciso como pai, como você precisa como mãe. Se o Dia das Mães está chegando, sonhe o presente que ela gostaria de receber, divida entre vocês, para que cada um dê o presente, não faça um presente significante para a necessidade dela, mas isso não é o suficiente. Como eu estava dizendo, a presença, a mãe quer presença, ela quer ser homenageada, ela quer receber carinho dos netos, ela quer receber carinho de todo mundo. No restaurante não vai ser possível. Você que já levou a sua mãe para o restaurante, ou que você é mãe e já foi para o restaurante, o garçom fica ali, quando está acabando, ele fica em volta, esperando para tirar os pratos logo e botar alguém lá. Se incomoda isso. Você vai para uma churrascaria, o cara começa a olhar, não leva mais comida para a tua mesa. Quer dizer, por que minha mãe vai passar por isso? Se eu posso, antes, conversar com meus irmãos,
tios, as pessoas que podem estar lá participando dessa festa, dessa homenagem, os netinhos fazendo aquelas poesias bonitinhas e beijando a vovó, sabe? Essa coisa gostosa que fica marcado na portinha das coisas boas. Isso aí. Agora veja só, por que que cria esse problema também? Porque tem muito marido e muito filho que diz assim, Dia das Mães, vamos almoçar aonde? Na casa de mamãe. Aí eu, como mulher, vou dar o meu pulo, né? Porque peraí, a gente cozinha o tempo todo. Aí chega no Dia das Mães, a gente vai pra cozinha, depois todo mundo vai embora e a gente vai lavar as louças. Então, você que é filhinho, você que é filhinha, presta atenção. No dia da mãe, é dia dela, ela não tem que fazer nada. Chame sua mãe, como o Dr. Laerte está falando, para sua casa. Se você tem um espaço, beleza. Se você não tem um espaço, beleza também. O calor humano é maravilhoso. Mas não deixa ela fazer as coisas. Porque é muito comum, gente. Vamos almoçar na casa de mamãe. E a mamãe vai fazer a comida mais gostosa. Ai, a mamãe faz uma comida maravilhosa. A mamãe tá querendo que o filhinho faça uma comida. Entendeu? Então, são essas coisas que muitas vezes a própria mãe, já prevendo isso, diz, não, quero ir para um restaurante. A mãe quer ir para o restaurante, não? A mãe quer ir para o restaurante. Eu mesmo, gente, não quero bagunça aqui, não. Né? Aí o restaurante fica lotado. Aí, como o Dr. Laerte diz, fica vazio. De sentimento fica, mas fica cheio de conforto para a mamãe, que ela fica lá sentada e não faz nada. Então, mas não faz nada, não, às vezes ela fica em pé. Pois é, mas veja só, esperando. O que você pode fazer enquanto filho? Eu falei da mãe, da situação da mãe, de como às vezes ela se comporta dentro de casa, não querendo se comportar e trazendo coisas boas para ela, para que ela seja uma propagadora de coisas positivas. E você, filho? Outra coisa, filhinho e filhinha. O ano inteiro você xinga a mamãe. O ano inteiro você responde mamãe. O ano inteiro ela fala, você não dá nem atenção. Chega no Dia das Mães, mamãe querida. Não é isso, gente. O Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, o Dia do aluno, o Dia do professor. São todos os dias, 365 dias, nós temos chance de ser pessoas melhores. Se você melhorar 1% a cada dia, quando findar o ano, você terá melhorado 365%. Então, tá na hora da gente começar a pensar nisso. Dia das Mães, mês das mães, anos das mães. É isso. É você trazer para sua mãe o que você gostaria de para você. O que você quer? Você vai ser mãe um dia. Você vai ser pai um dia. E você vai saber. Ah, Rita, mas eu não quero filho. Tudo bem. Mas você vai ter uma pessoa que você vai ter um afeto, um sobrinho, não é, doutora Laerte? Um afilhado. Então, aquela sensação de maternidade, de paternidade, uma hora vai fazer parte da sua vida. E aí você vai saber quanto é difícil, muitas vezes, a gente querer chegar perto de um filho e não conseguir, porque ele não nos dá ouvido. Só não pode tratar o marido como filho, né? É, porque aí olha, gente, é outra coisa. Hierarquia familiar é muito séria. Uma vez eu falei isso, quase que me engoliram viva, mas presta atenção. Chefe de família é chefe de família. Mãe é mãe. Vamos lá. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Quando existe uma inversão nisso, acontece uma desarmonia enorme na família. Quando o filho toma a posição do pai, ele manda na casa. Então ele deixou de ser filho para ser o quê? Pai do pai. Olha isso. E o pai deixou de ser pai para ser o quê? Filho do filho. Quando isso acontece, tudo começa a desmoronar. Tem até uma frase que eu não gosto. Quando o pai diz isso, eu interfiro na hora. Chamar a criança de papai ou a menina de mamãe. Gente, por que você faz isso? Você anotou que às vezes você faz isso? Qual é a intenção de chamar a sua filha de mamãe? Quando você inverte até com a palavra, isso fica muito sério. Porque como é que a criança vai entender a ideia de papai e mamãe? Isso que a Rita está falando é verdade. Às vezes, eu já escutei a esposa dizer, esse é meu filho mais velho. Exato. E você, mamãe, que chama o marido de filho? Desde quando teu marido é filho? Vem, meu filho. Não, marido é marido, gente. Peraí. Nem o marido quer ser o seu filho, nem você quer que ele seja seu filho. Como é que a gente beija na boca do filho? Como é que vai deitar com o filho? Não, não pode ser assim. Coloque as coisas do jeito que são. Meu marido, meu amor, querido. Eu chamava meu marido de vida. Vida, querido, amor, vem. Ele me chamava de bem. Até lá em casa todo mundo chama. Até hoje, quando querem, assim, fazer uma brincadeira. Ô bem, porque era só bem que ele me chamava. Mas agora, minha filha, venha minha filha. Ou eu, meu filho, não.
Não tá certo. Se você tem esse costume, comece a alterar isso. Seu filho é seu filho, seu marido é seu marido. Nem ele, volto a dizer, nem ele quer ser seu filho, nem você quer que ele seja. É seu marido, gente. É o seu companheiro. E a gente tem essa mania de verbalizar e acha que isso é um carinho, mas não é. Isso daí acaba afastando o casal. Na hierarquia familiar, a gente tem que colocar cada um dentro do seu papel. Quando cada um respeita essa hierarquia, tudo flui. Quer ver? Tem uma pessoa que dizia assim pra mim: eu não tenho problema. Quando eu casar, eu sei que eu sou dura. A mulher falava: eu vou trazer o dinheiro pra casa e meu marido vai tomar conta das crianças. Eu pensei comigo: valei-me, não vai dar certo. Já vai acabar esse casamento logo. Graças a Deus abriram a mente, que 1 ano de casada ela já disse: eu não quero não, você tem que ser o chefe da família, olha aí. Aí ele tomou o prumo. Tão felizes até hoje. Mas se ele tivesse ficado dentro de casa de aventalzinho cuidando das crianças, certamente ela, mais cedo ou mais tarde, não ia aceitar essa situação. Ai, Rita, e as feministas? Gente, eu tô falando de uma outra coisa, eu não tô falando de ideologia. Não precisa que o marido não faça, mas faça junto, porque é muito importante. Aqui em casa, quando um lava a louça, o outro enxuga, quando um tá cortando legume, o outro vai temperando a carne. A gente faz junto e a criança aprende que ela pode fazer junto. Exato. Fazer junto. Exato. Agora, não é dar o papel para um e para o outro. Exato. Tem uma pergunta que eu faço, Rita. Quando é que a família se reúne para decidir no final do mês como o dinheiro vai ser distribuído na família? Gente, tem 50 anos que eu faço essa pergunta. Eu nunca tive uma família que dissesse: nós fazemos. Você já imaginou uma criança de 5 anos dizer: papai, eu queria mudar de escola? Vamos ver, meu filho, qual é o que você quer também. Se a gente pode ou não pode mudar você de escola. Mas por que você quer mudar? Quando você descobre o desejo de cada um na família, as crianças vão também participar e vão falar as necessidades dela. Mas ninguém faz isso. Ninguém. Você não faz, eu tenho certeza. Eu não faço. Porque agora sou eu e minha mulher só. Meus filhos já me deram netos, daqui a pouco eu sou bisavô. Mas eu falo com a minha mulher como é que a gente vai gastar. Então isso é importante. Os dois serem os donos da história deles juntos. Não pode eu pensar, eu decido e você faz. Antigamente era assim. A mulher hoje é uma pessoa que trabalha, que produz. Mesmo dentro de casa, o trabalho dela, se for avaliar, custa mais do que 10 salários mínimos. Nem fale. Só a gente que sabe o tanto que trabalha. Não. Se a gente começa a ver isso, dar o valor do trabalho da mulher, a gente também vai ver esse trabalho, a gente vai fazer junto e a gente vai entender. Já tem clínicas que põem lá um peso na barriga do homem para ele aprender como é que é descer uma escada com a barriga desse tamanho, com uma criança no colo. Ele vai aprender, ele vai dividir e vai fazer, porque a única forma dele sentir o que é a gravidez, ele sentiu o peso de 9 meses na barriga dele. Verdade. Outra coisa também, a gente tem que valorizar também o nosso marido. A gente fala tanto da mulher, mas o nosso marido também, gente. Aquele cara que levanta, aquele homem honesto que vai, trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, ele senta com a esposa, faz o planejamento. Por que que as crianças não participam do planejamento financeiro da casa? Porque não existe aula de planejamento financeiro. E deveria. Sabe por que deveria? Porque nós estamos chegando num ponto que as crianças vão começar a pensar no futuro delas, porque vai chegar num ponto que vai ficar quase que impossível a gente programar algo se não for com toda a família junto. Tá difícil desse jeito, né? Eu, na minha infância, meu pai era pobre, ele era contínuo do Banco do Brasil e tinha 6 filhos. A mamãe fazia pastel, fazia massa de espaguete numa máquina que ela fazia assim, né? Não era automático. E a gente ia entregar nos vizinhos. Eu me sentia muito importante, porque ela fazia uma coisa tão gostosa que as pessoas queriam de volta. E eu me sentia participando. Quer dizer, por que a criança não pode participar, aprendendo a lavar a cuequinha e a calcinha deles? Pois é. Hoje em dia, a gente como mãe, eu digo isso como mulher, a gente tem aquela tendência, até com o marido mesmo, aquela coisa maternal, né? Aí o marido, eu lembro que meu marido, quando casou comigo, ele era tanquinho, gente. Ele era tanquinho. Mas eu vou ser sincera, eu não gosto de homem tanquinho, não. Desculpe os tanquinhos de aí que estão. Eu acho assim, a barriga, eu sempre digo isso, a barriga tem uma história. A barriga traz ali um monumento, né? Então, eu dizia pra ele: amor, eu vou cevar você. Ele morreu barrigudinho, bem barrigudinho. E aí eu dizia:
para as pessoas que estavam próximas a mim, né? A gente tem que valorizar o nosso marido, a gente precisa trazer para perto o valor realmente. Olha, meu querido telespectador, a gente está falando mudanças de atitude que vai fazer o Dia das Mães ser diferente. Isso. Porque se existe esse clima de cooperação, no Dia das Mães cada um faz um prato e leva. Não tem que fazer comida na casa das mães, não. Cada um faz um doce que a mãe gosta e cada um leva o seu pratinho lá e todo mundo vai dividir junto. Vai curtir, vai ter tempo para curtir. Ninguém precisa fazer comida. Prepara até o dia antes. No dia você vai estar com a sua mãe. Mas é preciso ter tudo isso que a gente está falando aqui, essa ambientação. Senão a gente vai levar a mãe para o restaurante, do restaurante a gente já vai para casa. Exato. Leva ele em casa e deixa ela lá. Exato. A mãe, por isso que eu comecei a falar na minha própria história. A mãe que tem tristeza, que traz tristezas armazenadas no seu inconsciente, automaticamente ela não consegue ser feliz. Eu tenho uma tia, doutor Laerte, com todo respeito. Ela não consegue ficar feliz. Por mais que os filhos façam, Dia das Mães, é Natal, ela está com a mesma fisionomia, porque sofreu demais. Então guardou aquela amargura. A portinha virou a casa total dela, né? Que as portinhas que a gente falou no programa passado, que a gente acaba armazenando dentro das portinhas do nosso inconsciente todas as nossas emoções. Então as portinhas que estão cheias de emoção, de tristeza, se a gente acessa essa porta o tempo todo, a gente vai ficar triste o tempo todo. Então você que é mamãe, esquece o passado. O passado, ele simplesmente aconteceu para que você perceba que não pode mais viver nele, não pode repetir os mesmos erros, só para isso. Ele não é um rumo, ele foi simplesmente uma referência, mas ele não vai te dar um farol para o futuro. Então, seja um pouco mais leve. Se você que está me escutando é mamãe, sofreu, vem de um segundo casamento, né? Às vezes o primeiro casamento foi aquela sofrência, tá no segundo casamento, tá com seus filhos, aproveite, é uma nova vida, é um novo recomeço. Curta o Dia das Mães verdadeiramente, com toda a plenitude da sua família, dos seus amigos, né? Só não fica cozinhando, nem lavando louça, de resto tá tudo correto. Mas se foi assim que ela educou os filhos, através da comida e do cuidado, ela não cuidou de se relacionar, de conviver, de escutar, é isso que ela vai receber. E também se for bom, né, doutor Laerte? Se você se sentir bem, faz comida e me chama que eu vou almoçar contigo. Mas então, isso que a gente está falando aqui é que o Dia das Mães consagra essa relação mãe e filhos. Se você pode mudar, pô, sua mãe não foi tão legal, você tá doido para cuidar da tua sogra, porque você vai para casa da sogra, porque tua esposa tem a mãe lá, aí lá você se sente melhor, tem mais amigos. Para um pouquinho para pensar, né? O que você pode resgatar da sua mãe, fazendo a festa com ela, dando a ela toda essa sensação de que você não precisa fazer nada. Nós te amamos porque você segurou a gente 9 meses, porque você amamentou, porque trocou fralda, porque lavou as cuequinhas da gente, as nossas fraldas, que antigamente eram um pano, agora é descartável. Só que a gente não pode ser uma mãe descartável. Compre lá o compromisso, tchau mãe, fica com Deus. Não pode. O Dia das Mães tem que ser curtido, com homenagens a ela, de gratidão, agradecer, né? Exatamente. Agora você também que é mãe, faça por onde? Não é, doutora Laerte? Faça por onde? Tem muitas mães, gente, com todo o respeito, mas que são difíceis. Os filhos até querem. Eu tenho pacientes que vão me procurar porque não aguenta a relação com as mães, com os pais. Então, ameniza um pouco, deixa um pouco de rigidez, deixa a rigidez um pouquinho de lado. Eu tenho uma fábula que eu acho bem bacana e encaixa aqui, talvez sirva para você. Conta a história que tinha uma árvore, um cedro muito grande. Vocês sabem que cedro é uma árvore tão potente que nem cupim entra. Ela é rígida, muito rígida. Ela tem um óleo que não deixa. Então ela é rígida. Para você cortar, Ave Maria, é um tormento. Mas se você observar, o cedro rígido, grande, rígido, forte. E o bambu, fininho, maleável. Coloca numa tempestade como um furacão. O cedro, devido à rigidez, ele quebra. E o bambu se adapta. Ele faz isso. Ele não quebra. Então, muitas vezes nós temos que deixar a rigidez do cedro que tem dentro de nós de lado e ter a flexibilidade de um bambu. Às vezes tem mães que não conseguem ter essa flexibilidade. Então procure uma ajuda. Deixa eu mostrar uma mãe que é cedro. Essa eu conheci. Ela diz assim, na minha casa as pessoas vão fazer o que eu quero. Elas vão comer o que eu fizer. Não vem com essa história de gosto daquilo não.
A minha casa é o que é. Isso é cedro. Exato. Tá? Então a gente tem que pensar, será que eu estou sendo cedro na minha vida? Isso aí, gente. Não é só o filho também, não, fazer as coisas para a mãe. É também. Que mesmo que a mãe não seja legal, o filho tem, só pelo fato dela ter dado a vida, ele já tem que ter gratidão. Agora, como eu sou técnico agrícola, tá? Depois me formei psicólogo, o bambu tem as raízes dele são todas dissolvidas assim no terreno para que ele possa fazer isso e as raízes não sofram, as raízes se adaptam também. E o que são as raízes? É a nossa história. Exatamente. Exatamente. Então, abrace, quando a raiz ela cria, né? A raiz se espalha, se esparrama, ela está abraçando os micro-organismos ali do chão. Então, a sua família, você tem que ser aquela raiz que abraça, não aquela que empurra, gente. Tem mãe que empurra, doutor Laerte. Aí chega no dia das mães, está lá sozinha, aí, Rita, estou sozinha. Por quê? Faz uma reflexão. Ao longo da nossa vida, nós vamos jogando as nossas redes de amizade, de amor, de fraternidade. Quando nós começamos a ficar coroas, o que não é o nosso caso, claro, nós vamos começar a puxar essas redes. E tudo que nós jogamos na rede, quando nós éramos mais jovens, nós vamos buscar. A rede que vem vazia é porque nada foi jogado nela. Presta atenção nisso. Aquela pessoa que está muito sozinha, observe como é o relacionamento dessa pessoa com as outras pessoas. Então você, mamãe, que está aí e que vai pensar, puxa, ninguém vem me ver. Como foi você em relação às pessoas? Sempre você pode mudar. Sempre você pode agregar. Então, seja uma mãe que realmente os filhos queiram ter por perto. Que às vezes não quer, doutor Laerte. E tá tudo certo. Cada um tem sua história. Eu falo da minha história, o doutor Laerte fala da dele, e cada um de vocês tem as suas próprias histórias. Mas faça a sua história valer a pena. Faça as pessoas lembrarem. Eu sempre costumo pensar isso, de mim mesmo. Às vezes eu tenho uma vontade de discutir com uma pessoa e eu penso assim, meu Deus do céu, eu vou discutir com essa pessoa. Atravessa a rua, morro. A última palavra da Rita qual foi? Briga. Aí eu não discuto. Pensa nisso. Deixa eu contar antes que acabe o tempo. A minha mãe fazia isso na máquina, uma máquina que ela tinha que fazer isso. Depois de um determinado tempo, ela adquiriu um problema, tá? Uma dor. Bursite. Aí, uma vizinha do interior disse para a Luísa, você pega elixir paregórico, com óleo, com azeite, aquece um pouquinho, põe numa colher e você vai dando massagem. Só que ela não conseguia. Aí eu gostava da minha mãe, como meus irmãos também, mas eu gostava mais. Aí eu dizia, mamãe, deixa eu fazer, porque tem que ser na hora de dormir. Porque aquece ali, ela vai dormir com aquilo. Eu comecei a fazer isso. Minha mãe ficou curada da bursite. Agora, por que ela ficou curada? Será que foi só o azeite? E o elixir paregórico? Será? Não foi, não. Aquele momento ali da minha mão, daquela energia de um adolescente dando massagem da minha mãe. O amor, né? O amor estava ali, gente. Exatamente. Porque ela me deu isso, eu vi ela fazendo pastel. Eu sabia. Papai valorizava muito isso e a gente saía para entregar. A gente sentia a dor dela, porque ela fazia isso com amor pela gente. Aí depois ela recebeu de volta, né? Isso, exatamente isso. Quem dá amor, recebe amor. Eu vou contar ainda uma passagem minha. Eu tenho Agora, tem que dar para a pessoa certa. Se você der amor para a pessoa errada, porque Deus veio aí, é amor, né? Ele deu amor para a gente. O que a gente fez? Botou ele na cruz e soltou o ladrão. Tá aí até hoje. Pois é. Eu tenho minha tia, ela era uma pessoa muito rígida, muito rígida. E ela era tida como aquela pessoa muito severa, sabe? Ah, todo mundo dizia, falava o nome dela e dizia assim, ah, é muito metódica. Ou seja, ela tem, hoje vivo, 8 irmãos. E ela ficou sozinha, a minha prima faleceu. E ela sempre me deu muito amor. E eu também, sempre gostei muito dela. Quem toma conta dela hoje? Sou eu. Agora, por quê? Porque as outras pessoas são ruins? Não, gente, porque não criou laços. A gente só dá o que a gente recebe, não tem como. Por que eu tomo conta da minha tia? Porque ela me deu amor. Porque ela era carinhosa comigo. Então agora está no meu momento de devolver. Então se você tem problemas de relacionamento com a sua família, mamãe, tá na hora. Abranda um pouquinho. Olha só,
a minha mãe tratava as pessoas com muito carinho. A minha irmã mais velha, quando minha mãe estava na velhice, não podia ficar sozinha, ela estava separada do marido, ela foi morar com a minha mãe, cuidou da minha mãe até o último dia. Hoje ela está envelhecida e quem cuida dela é a filha. Tá vendo? Aprendeu com a mãe a Tá cuidar vendo? da mãe. Você viu? Gente, a nossa conversa, ela convence, mas o nosso exemplo arrasta. Não tem como ser diferente. O que você quer para você, dê para os outros. Dê amor para o seu filho, para o seu marido. Evite também ficar discutindo as coisas na frente das crianças. É ruim para eles. Agora, dê amor, como fala o amor exigente. Né? Dê amor com firmeza. Meu filho, eu te amo, mas isso você não vai fazer não. Isso. Por amor a você, eu não vou deixar você fazer. Porque a gente pensa que amar é deixar fazer tudo. Não. Não é. Tem que botar limite. Exato. Mas se você coloca limite com amor, não machuca. Isso mesmo. Não é? Limite com amor não machuca. Então, é isso que a gente trouxe para vocês. É isso que nós trouxemos para vocês. É isso que nós desejamos para todas as mães. Vamos Amem. ver se a gente consegue esvaziar os restaurantes. Vamos ver. Tchau, Tchau. feliz Dia das Mães. Um beijo para cada uma de vocês.